Fala pessoal, tudo bem? Então, agora eu quero falar com vocês sobre o método de envio, o que ele tem de novidade, o que tem de legal aqui agora no componente V2, como ele está funcionando. Então vamos lá. Para a gente começar, o método de envio agora ele aceita somente o arquivo txt2, que antes a gente tinha a geração da nota via dataset, agora é somente txt2. E o que acontece se eu usava esse dataset? Se eu montava o meu XML ali em tempo de execução, né? Vamos dizer assim. Então, o arquivo txt2 nada mais é que um arquivo de texto, que é um formato aqui padronizado da Tecnospeed, que ele vai servir ali para qualquer prefeitura, ok? As tags vão ser as mesmas, e essa é a principal vantagem dele, eu posso dizer, que você vai ter uma coisa ali padronizada, vai ser sempre aquilo ali para todas as cidades, ok? E como você vai fazer para montar em tempo de execução? Então, você pode usar ele localmente, como ele funcionava antes. Você tem ali um arquivo local na sua máquina. Aí você pode carregar isso ali aqui para o método, igual eu estou fazendo. No meu caso aqui, como é que eu estou fazendo aqui? Quando eu clico aqui no método de enviar, ele vai pedir para eu informar onde está esse arquivo txt2 na minha máquina. Ele abre aqui a caixa de seleção aqui do Windows Explorer do Windows, seleciono, dou um abrir, ele já vai. Uma coisa também que está diferente no componente V2, que agora ele vai carregar esse txt2, vai montar o XML, já vai assinar e enviar para mim. E antes a gente tinha também o modo síncrono e o assíncrono, né? Isso também agora já está encapsulado tudo nesse método de enviar. Então o método ficou mais enxuto, você tem apenas um método, você não vai mais assim ter que passar síncrono ou assíncrono, ele vai ficar tudo aqui e o componente, de acordo com a cidade que você configurar nele, ele vai decidir se ele vai passar no assíncrono ou síncrono, de acordo com o que a cidade aceita, ok? Então é menos uma coisa para também você ter que configurar aí no seu sistema. Então beleza, vou carregar aqui meu txt2, vou abrir ele já está nesse momento assinando, fazendo envio e está aguardando a resposta da prefeitura, porque aqui na cidade de Maringá que eu estou fazendo o teste é síncrono, então a gente já tem um retorno na hora ali no ato. Então beleza, aqui na demonstração eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Sempre que na demonstração aqui, quando eu envio uma nota, eu já tenho aqui carregado o XML que eu vou usar na impressão e eu vou mostrar para vocês como eu faço isso aqui, ok? E aqui tem o JSON padrão que o componente vai retornar para a gente, ok? Aqui são os campos formatados, que é um tratamento da demo. Se você quiser, você pode olhar aqui no projeto e replicar no seu sistema. Mas eu acredito que só o JSON já tem bastante informação, já vai bastar para o que a maioria dos clientes precisa. Então você vê que aqui no JSON a gente tem também o XML impressão, ok? Esse XML impressão ele retorna justamente para a gente o XML que a gente vai usar para imprimir, ok? Então eu consigo, por exemplo, imprimir esse XML que ele está passando aqui. Aqui na demonstração a gente pegou esse memo aqui e colocou somente o XML impressão nele. Então, através disso aqui, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue visualizar, imprimir e exportar esse cara aqui. Agora que a gente enviou, a gente teve o retorno, eu vou voltar um pouco e vamos falar sobre como a gente vai montar esse txt2 aqui em tempo de execução. Eu quero mostrar um exemplo para vocês aqui bem rapidinho, que é o seguinte. Você está vendo aqui que tem um getRetorno tipado, que é uma função que a gente deixou aqui no projeto. Ok? Lembrando que esse projeto aqui é aberto, tá, pessoal? Vocês podem fazer o download dele lá no nosso GitHub, ok? Que eu vou deixar o link aqui também no artigo. Então, a gente seguindo aqui para essa função de getRetorno tipado, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o retorno JSON do componente e está montando um texto ali no memo ali para gente, ok? Então, aqui como eu falei, tem um memo que está pegando somente o XML de impressão, que é justamente essa linha aqui. E para que eu estou mostrando isso aqui também? Isso aqui vai servir também de exemplo para você que vai montar o txt2 em tempo de execução, ok? Então ali em tempo de execução, você vai fazer basicamente montar um arquivo txt em tempo de execução na linguagem que você está programando. Aqui no Delphi vai ser lines.add, então de acordo com a linguagem, você vai montar esse arquivo txt2 ali em tempo de execução, vai passar isso para uma variável, e dessa variável você vai passar lá no método,
ok? Então é simples, não tem muito mistério. A diferença é que ao invés de ter um arquivo local na sua máquina, você vai montar esse arquivo aqui em tempo de execução de acordo com a necessidade do seu cliente, com as informações que ele quiser. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Essa demo aqui, lembrando que eu estou olhando, é a demo de Delphi 7. E é isso aqui. Uma coisa também legal que eu vou deixar aqui também no artigo é que a gente tem um método. Aqui no Delphi a gente usa o onLog, ok? Que ele faz? Deixa eu pegar aqui o exemplo aqui também para vocês rapidinho, que é justamente esse cara aqui, essa função onLog aqui. O que ela faz? A gente consegue pegar o caminho do último XML que a gente enviou, ok? Aí desse caminho a gente consegue dar um regeText nele pelo Delphi e pegar o conteúdo do XML. Para que isso aqui é interessante? Por exemplo, você enviou um XML, ok? Mas você quer também o conteúdo desse XML ali em tempo de execução. Você quer talvez armazenar num banco, etc. Você consegue fazer isso, se for via Delphi, você vai fazer aqui pelo onLog. Então aqui tá vendo, a gente está passando, se o arquivo, o caminho tiver esse nome aqui, eu quero o caminho desse arquivo. Então aqui na demonstração, fica assim, ó. Tá vendo? No caso aqui tá na minha máquina, com o nome padrão aqui da RPS. Então, você com esse caminho aqui, você consegue dar um regeText no Delphi ou em outra linguagem. Enfim, você vai ler o conteúdo desse arquivo aqui, desse caminho, e você pode, aí você vai ter o XML, aí você pode armazenar no banco de dados, ou mostrar talvez aqui num memo também para o seu cliente. Enfim, você manipula ele de acordo com a sua necessidade. Ok? Então a gente aqui no Delphi vai ser onLog, e nas outras linguagens, a gente vai, em OCX, a gente vai ter o último log, a função, ao invés de ser onLog, vai ser último log envio, último log resposta e por aí vai. Eu vou também deixar um link aqui com o artigo mostrando cada tipo de log que a gente tem. Se vocês tiverem necessidade, você pode consultar esse artigo, dar uma lida e implementar no seu sistema. Então, pessoal, do método de envio, eu acredito que seja somente isso aqui. Se ficar com alguma dúvida, por favor, pode comentar aqui no finalzinho do artigo. Pode entrar em contato também pelo nosso ali suporte, ok? suporte@tecnospeed.com.br, tá bom? E a gente está sempre à disposição para ajudar. Se precisar de alguma coisa, os canais são esses aí, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e valeu!